Olá, bom dia! Está entrando no ar o CBN Festas e Eventos. E minha convidada de hoje é uma especialista em atendimento de casais e famílias. Quero lembrar que o nosso programa está no YouTube, também no Face e será reprisado no canal 4 da NET, no canal do Festas e Eventos. A entrevistada de hoje, Adriana Ritalo, uma psicóloga que trata de casais e também trata de família. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Nós vamos bater um papo para poder entender um pouco como anda a nossa sociedade. Como tudo se transforma nesse mundo. Eu vi que você tem um vasto currículo. Eu queria saber como é que surgiu a psicologia na sua vida. A psicologia surgiu, eu tinha 16 anos de idade. Uma amiga dizendo para mim assim, você tem tudo para ser psicóloga, porque você ouve as pessoas. Eu nem entendi o que era psicologia. E aí eu fui pesquisar o que era psicologia, né? Mas já ouvi as pessoas, né? E já ouvi as pessoas 16 anos de idade, então eu já nasci com isso, né? E aí eu fui pesquisar e entendi que realmente eu nasci para isso. E eu fiz. Com 17 anos eu estava na primeira e única faculdade, que era psicologia. Você está me dizendo que o psicólogo, a psicóloga tem que ter paciência? Tem que ter paciência, tem que ter o dom de ouvir. Eu acho que a diferença da nossa profissão é exatamente isso, né? É ouvir o outro. Porque as pessoas têm costume de dizer assim, as pessoas precisam falar. Não, as pessoas precisam ser ouvidas. É verdade. Porque falar, eu tô falando, não Você significa... fala até pro poste, né? Ainda mais eu que falo pra caramba, adoro, né? A gente fala, mas não significa que o que nós estamos falando está sendo ouvido e compreendido. Eu costumo dizer assim, por que criança grita muito? A criança grita muito quando ela não é ouvida. Então, quando ela grita, é para alguém falar, pelo menos falar para ela, para de gritar, né? Aí ela é ouvida, né? Aí ela é ouvida. Né? Então, quando a criança estiver gritando muito, para e escuta, porque ela está pedindo socorro. Eu fico imaginando que na sua profissão a demanda deve ser muito grande, porque hoje a sociedade, de um certo modo, está um pouco doente, entre aspas. Sim. E as famílias com os filhos estão num grande desafio. Eu brinco que as pessoas mais velhas lutam para viver, para ficar mais nesse mundo, e os jovens estão se matando muito cedo. Por que acontece isso? Então, os vínculos estão muito adoecidos, né? Isso na família, na escola, em empresas, na sociedade como um todo, né? Os vínculos adoeceram. Tem uma palavra que as pessoas não gostam muito, mas a hierarquia, né, está se perdendo. Eu não estou dizendo aqui do autoritarismo, mas eu estou dizendo da responsabilidade da autoridade. Falou um termo agora e veio na minha cabeça. Você acha que quando você fala que a hierarquia se perdeu, isso pode estar um pouquinho conectado, uma conotação lá da época da ditadura, e as pessoas ficaram mais light, mais livres, e acabou caindo para onde está hoje? Você acha que é isso? Eu vou contar para você a história através da educação. Sim. Né? Na época da ditadura, né, nós tínhamos um tipo de educação. Depois veio o Piaget, certo, que é uma educação construtivista, em que a pessoa cria, a pessoa faz, né, a criança no caso, e aos poucos ela vai entendendo e fechando o raciocínio dela. Certo. Então, no meio disso tudo, né, houve uma confusão, né, da liberdade, do respeito e da consciência. Houve um excesso de liberdade? Nem uma coisa e nem outra. Né? A ditadura, ela tira o direito, né, tô falando de educação, sim, da pessoa de pensar, certo? E quando não se tem essa liberdade de criação, a pessoa também se perde porque ela não tem o limite. Então, nenhuma coisa... São dois extremos. Exatamente, são dois extremos. Então, eu acredito que hoje a educação, assim como a família, o povo, né... Então nós vamos encontrar o equilíbrio em breve? Eu tenho fé. Tenho fé nisso, sabe? De que tenho fé e trabalho para que isso aconteça, que haja equilíbrio nessa questão social, emocional, familiar, principalmente para os jovens e para o adolescente que está vindo aí, né? Que com certeza são pessoas mais humanitárias do que a minha geração. E voltando naquela pergunta que eu fiz, que os jovens estão se matando demais hoje. Sim. Por que acontece isso? Então, são vários fatores. Você falou que perdeu a hierarquia e... Isso. Vínculo, hierarquia... E o vínculo está doente. Hoje, os adolescentes e os jovens, eles são fluidos, né? Não existe mais uma ordem, assim, um limite.
Hoje, os jogos, né? Vamos falar de jogos, que é o que mais adoece os adolescentes hoje. Não tem o limite de tempo, não tem o limite de idade, não tem um sofrimento, né? Uma frustração para esse jovem suportar. Por quê? Se ele está no jogo e ele não gosta do jogo, ele aperta o botão e acaba o jogo. Então, ele não se frustra, ele fica com raiva. É diferente. Né? Não há uma frustração. A gente estava conversando sobre a carta. Sim. Né? Antes a gente escrevia uma carta, a carta demorava um mês, uma semana para chegar. Então, dentro da gente ficava umas questões. Será que recebeu? Será que não recebeu? E se não recebeu, não vai me responder? Às vezes não respondia, vinha uma frustração muito grande. E vinha a alegria. Os jovens não têm isso. Imediatismo, então. É tudo imediato, é tudo muito líquido. Né? As coisas fogem pelas mãos. Então, eles precisam de contenção. E contenção não é ordem, não é bater, não é brigar, não é xingar. Aí precisa de psicólogo, né? Então, Precisa de acolhimento. não né? é fácil. Porque hoje todos nós estamos sem tempo. Né? Ninguém mais tem tempo para nada. Então é a qualidade do ouvido. E o que eu faço com o que eu estou ouvindo? Por exemplo, eu trabalho com sonhos. Não te cortando, o pessoal tem ouvido muito hoje o WhatsApp, porque enquanto a gente está conversando, Isso. o cara está lendo o WhatsApp e não está olhando para você. Isso. E nem te... E aí, onde é que fica a relação olho no olho? Onde é que fica a responsabilidade com o que você faz com o outro, que o outro faz com você? Porque pelo WhatsApp eu escrevo qualquer coisa, não tem Mas jeito. interessante, né? Se eu tenho uma relação que eu posso falar com você, te olhando, né? Frente a frente, vis a vis, né? Sim. E eu tô falando com uma outra pessoa no WhatsApp. Você é mais importante porque você fisicamente está aqui. E eu tô falando com outra pessoa virtual. Só que a gente dá mais atenção para quem está no WhatsApp do que com a pessoa na nossa frente. Por que isso? Às vezes, essa não valorização. Exato. É a questão da valorização e às vezes é o quanto você quer entrar em contato com a sua realidade. Né? Pode ser uma fuga. O adolescente, dependendo da interação dele com a família, com a sociedade, ele realmente prefere falar pelo WhatsApp, namorar pelo WhatsApp, o jovem, né, jogar. Por quê? Ele não precisa entrar em confronto, ele não precisa olhar o outro olho no olho, ele não precisa entrar em confrontos reais então com as coisas ele dele. fica numa zona confortável. Ele não, nós, né? Como ser humano, nós ficamos numa zona confortável. E aí tem uma perguntinha que eu gosto muito de fazer. Qual é o desconforto da zona do conforto? Porque se você está numa zona de conforto, porque tem alguma coisa desconfortável na sua vida. Bem, a gente sempre procura um lugar mais confortável. Então, mas onde não é quente, onde não cutuca, onde não... Né? Exato. A gente tenta... Então, qual é o desconforto? Por que eu estou aqui, parada aqui, e quando a gente está na zona de conforto, significa que nós estamos parados em algum ponto. Não é? Faz sentido. Assim, às vezes as pessoas estão no trabalho, né, que tá ruim, mas tá bom. Aí continua lá, né? Sabe, tô aqui. Tá num casamento, faz 500 anos, tá ruim, mas tá bom. Eu não ia nem tocar nesse assunto. Tá ruim, mas tá bom. Tá numa relação que já acabou, né? Mas tá mantendo por quê? O que faz? Não se pergunta, as pessoas não se questionam. Então vamos fazer um resumo desse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Sim. Então nós tivemos uma primeira geração reprimida, uma segunda geração liberada demais e uma terceira geração perdida. Que está tentando se achar. Né? Que tá tentando se encaixar nessa realidade de hoje. Né? Que é muito nova, é o pós-moderno. Então as pessoas que vêm do pós-moderno estamos todos perdidos. Né? Todos perdidos. O adulto que teria que dar essa noção de realidade para o adolescente, ele também está muito perdido. Então, as duas pontas estão perdidas. Exatamente. Né? Então, o que nós estamos vivendo é a era da pós-modernidade. E essa era da pós-modernidade estão levando, sim, ao suicídio de adolescentes, de crianças, de adultos. Aqui no Mato Grosso do Sul, se não me engano, há 2 meses atrás, começaram a ter notícias de crianças de 9 essa faixa de 9 a 10 anos suicidando. O índice é muito grande. Agora eu queria te perguntar aos casais que te procuram, sim, as famílias, quais são as maiores queixas delas, além dessas que nós já estamos falando aqui? Isso. São vínculos adoecidos e falta de comunicação. O casal que não se comunica, ele não se conhece. Né? Então, você sabe que uma vez eu li uma coisa e eu vi que era verdadeiro.
que casais que caminham juntos separam menos, Com certeza. porque eles conversam mais. Exatamente. Então tem uma frase que eu adoro frases. Então manda. Que fala assim, se não tem conflito não é relação, é network. É verdade. Não é um conflito de briga. Quando a gente fala não tem conflito, né, é o conflito que gera a construção. E o Cortella fala uma coisa interessante, que não pode ter confronto. Exatamente. Conflito é bom. É saudável. É muito saudável. Você questionar o outro, o que você quer de mim, né, para você saber o que o outro quer de você, só assim vai encontrar o meio termo. Com certeza. E o que é mais desafiador na tua profissão? É cuidar dos filhos ou da família? Da família. A família então é que bota fogo no negócio. Porque é de lá que sai, né? Porque é lá que tudo acontece, né? No psicodrama a gente trabalha a matriz de identidade e o núcleo, né? Que seria da onde tudo acontece, da onde tudo vem da matriz de identidade. Então você tem um pai e uma mãe, que todo mundo tem, né? Mesmo que não more junto. Então, a partir daí, como essa criança está sendo educada, como ela está sendo criada, será que ela está sendo satisfeita pelo menos no que ela necessita, o básico, né? Que é o alimento, a limpeza. Um método que ela usa, uma técnica que é o psicodrama, é isso mesmo? Uhum, Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, como é que você aplica e onde isso pode ajudar, né, no tratamento das famílias. Então, o psicodrama é um método criado por Jacob Levy Moreno, né? Ele foi médico. E ele, ao andar pelas ruas de Viena, ele constatou que existiam pessoas, vou usar a palavra atual, né, em vulnerabilidade. Sim. Que eram as crianças e as prostitutas. Então, ele quis desenvolver alguma coisa que empoderasse essas pessoas dos direitos que elas tinham. Então, ele começou com as prostitutas, né, cuidando da saúde delas. E depois ele começou com as crianças. Na praça, ele fazia o que hoje nós chamamos que é o teatro espontâneo. Para que as crianças soubessem assim, que elas também tinham direito. Né? Quais são os direitos das crianças? De brincar, de correr, né? E naquela época pensa como era, né? Não podia. Ele começou, né, dando um up na autoestima. Exatamente. E nos direitos humanos sem saber. Sim. Né? E ele foi para os refugiados, ele trabalhou com os refugiados, trazendo para as pessoas talvez o maior objetivo dele, né? Que é fazer com que as pessoas sejam autoras, protagonistas e diretoras da vida, da própria vida. Porque o básico do psicodrama é o teatro, né? Porque nós trabalhamos com cenas, nós trabalhamos com dramatização. Então nós temos etapas de atendimento, que é o aquecimento, que a partir do tema que a pessoa traz, nós trabalhamos esse aquecimento, até encontrar em que ponto tem o nó. Em que ponto essa pessoa não consegue entender, ou elaborar, ou construir, ou reconstruir a vida dela. Então tudo isso numa sessão. Né? Mas o psicodrama clínico, que a gente chama de bipessoal, ele surgiu bem depois da teoria de Moreno. Né? Que a teoria de Moreno em si foi para grupos, que se chama sociodrama, que é o trabalho com grupos, que também leva ao direito, né, os direitos humanos. Então a gente trabalha muito com comunidades. Aqui em Campo Grande nós fazemos uma vez por mês, no Otávio Guizo, psicodrama público gratuito. Mas me fala mais da técnica, assim, aplicando na família. Me conta como é que é. Aplicando na família? Então, na família a gente trabalha com personagens, né? Porque no psicodrama a gente trabalha muito com personagens. Teatro. Isso. Então. Só que as pessoas entendem assim, é um teatrinho. Não, não é um teatrinho. A partir do conflito, a partir do momento em que uma pessoa, ou uma família, ou um casal, traz um conflito, nós trabalhamos aquele conflito. Certo. Dentro do psicodrama. Então são muitas técnicas, né? Existe a técnica do espelho, que tem a ver com a matriz de identidade da criança, que é quando a criança se olha no espelho ou na água, ela não se reconhece, ela reconhece o outro. Não é? Estou pensando aqui como é que ela funciona. Né? Nós temos a técnica do duplo, que é aquilo que você não consegue verbalizar. Nós temos uma técnica, óbvio que nós desenvolvemos isso, para ajudar você
a entrar em contato com o seu inconsciente, com esse sentimento. Que não é então você vai usando essas técnicas para você poder melhorar os vínculos, hierarquia. Para desenvolver papéis, que nós trabalhamos com a teoria de papéis. O que é uma teoria de... Gente, eu vou falar psicodrama aqui o dia inteiro, que eu adoro. Então fala. O que é a teoria de papéis? Teoria de papéis é tudo aquilo que o indivíduo desenvolve ao longo de sua vida, né? Então, nós nascemos com a chamada essência. Certo. Né? Mas para Moreno, a gente não é a essência, nós somos a experiência. Então é assim, o que a experiência de vida faz com a sua essência? E o que você faz com essa experiência de vida? Tem uma outra frase também que eu amo. Né? O que a vida fez com você e o que você vai fazer com aquilo que a vida te fez. Então é a partir daí que o psicodrama atua. E você consegue ter melhoria, né, nesse tratamento com as famílias? Sim. As famílias conseguem alcançar o objetivo delas? Sim, sim. Que normalmente é o que a gente chama de encontro, né? Você está falando de família, mas isso a gente faz também no individual, né? Sim. Com crianças. Assim, eu trabalhei com crianças até 10 anos atrás, aí eu me aposentei de ludoterapia, né? Que é o nome técnico, né? É porque eu estou falando muito em família, porque quando você cuida da família, você está cuidando de todos, né? Sim, sim. Você está cuidando indiretamente dos filhos, caso eles não estejam atuando ali junto. Não, família vai todo mundo. Você acaba... Vai mãe, vai pai, vai todos os filhos, se tiver uma avó, se tiver uma babá, vai todo mundo para a sala. Ah, a babá também faz parte da... Se tiver um significado na vida dessa criança, na vida dessa família, sim. Faz sentido. E você tem uma outra técnica também, que você trouxe essa boneca, me fala sobre ele, porque daqui a pouquinho vai acabar a nossa entrevista, que passa rápido, hein? Tá bom. Me conta. Essa bonequinha aqui, ela é do Tatadrama. Ela não é a boneca modelo do Tatadrama, só para mostrar a experiência. Essa aqui veio de uma experiência que eu tive na Itália com os refugiados, né? Eu estive lá durante um mês e trabalhamos com eles. Então, muitos refugiados, né? E tinham muitas crianças lá. Então nós usamos para o Tatadrama e para presentear as crianças também. Certo. E o Tatadrama é um método criado pela professora, psicóloga, psicodramatista Elisete Garcia Leite. Aliás, mês passado ela fez 18 anos, né, que esse método existe aqui no Brasil. E... É um método brasileiro. Brasileiro. Ah, que legal. Né? Nasceu em São Paulo. E o Tatadrama, ele concretiza o afeto, o sentimento e o conflito na boneca. Como funciona? É uma junção, ela usou o psicodrama, as etapas do psicodrama que eu falei, aquecimento, aquecimento específico e a dramatização, ela utiliza essas etapas, juntamente com o trabalho corporal, né, que a gente trabalha bastante, com os 5 sentidos. Então há uma exploração do sentir humano. Porque as pessoas esqueceram de sentir, né? Elas não sabem mais. Isso materializa... E aí a gente entrega a boneca sem nada. E a pessoa vai customizar a boneca. Tanto no rosto, quanto na roupa. Aí ela está te dando um monte de informações aí, todas as informações possíveis que ela puder me dar. Ela vai te passando inconscientemente, às vezes, né? Mas o trabalho é inconsciente, porque nós trabalhamos ludicamente. Nós retornamos à origem da criança, daquele adulto ou daquela criança. E depois que ela faz toda essa transformação na boneca, ela faz a dramatização. Que aí ela vai encenar a cena conflituosa ou o sentimento conflituoso. Adriana, me fala uma coisa. Então as famílias que querem ter um melhor relacionamento, que querem ter um bem-estar familiar, porque às vezes o bem-estar familiar é difícil ter, por causa dos conflitos, né? E às vezes até confrontos, né? Você tem, se procurar você consegue, através desses tratamentos que você faz, você consegue ajudar essas famílias. Sim, sim. Porque às vezes as famílias, assim como as pessoas e grupos, eles precisam de compreensão, de mediação, de encontrar outras possibilidades. Existe um conceito no psicodrama que se chama conserva cultural.
né? O que é conserva cultural? A palavra por si já fala, conserva, né? É aquilo que te mantém enraizado. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, se isso não está dando mais certo, o psicodrama, através de todas essas técnicas, tudo que a gente pode fazer, o nosso embasamento teórico, ele propicia outras formas de vida, outras formas de relacionamento dentro desse contexto familiar. Porque às vezes as pessoas estão tão dentro que elas não veem outras possibilidades. Não consegue, Aquela tem que família sair da caixa para poder... Exato. O vínculo está tão adoecido que é como se não tivesse mais nada para fazer. E existem muitas coisas que não E como é que você quebra essa coisa da pessoa vir repetindo gerações por gerações o que aprendeu com os avós, pais, e a pessoa vai repetindo aquilo sem pensar? Sem pensar. E como é que consegue quebrar isso? Na consciência? Então, isso a gente chama de crenças, né, de repetições. Existem crenças, por exemplo, não pode chupar manga com leite. Isso é uma crença da escravidão, né? Porque os negros não podiam tomar leite, nós podíamos chupar manga. Senão né, o feitor ia, o fazendeiro o dono da fazenda ia levar prejuízo. Então colocaram isso e virou uma lei, virou uma crença, uma realidade. Então é assim, o que serve para mim dentro dessa conserva, o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E é nisso que a psicoterapia auxilia. E ajuda. Né? O que eu estou repetindo que não me serve mais. E aí tem que ter uma ajuda de uma profissional. Isso. A gente está encaminhando para o nosso final da entrevista. Quero agradecer a sua presença aqui. Gratidão, né? E deixar um recado para as famílias, né, que precisam de uma orientação, né, precisa de um apoio psicológico, né, pode entrar em contato com você ou com outros profissionais da área, né, que estão aptos aí a poder levar essa família para um bom caminho. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, muito obrigada, espero ter auxiliado e a gente sempre aprende também, né? Com certeza. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo sábado com mais um CBN Festas e Eventos. Até lá.